Olá! Nesse vídeo nós vamos dar mais um passo para entender o processo de estimação de intervalos de confiança, entendendo o papel da distribuição amostral e do erro amostral nesse processo. A gente ainda não vai completar o ciclo todo, né, de o uso de uma técnica, de entendimento de uma técnica para estimar o intervalo de confiança, mas a gente vai dar mais alguns passos para entender, né, o modelo em cima do qual essas técnicas são desenvolvidas. Esses são passos necessários para a gente conseguir discutir algoritmos, métodos, fórmulas para estimar intervalos de confiança. E aí, rápida revisão aqui. A situação é uma onde existe uma população, nós temos um parâmetro de interesse, uma estatística que nós conseguiríamos calcular nos dados de toda essa população se nós tivéssemos acesso a todos esses dados, mas nós não temos acesso por falta de recurso ou por impossibilidade, e nós estamos trabalhando com uma amostra da população. Tá? Nessa amostra nós conseguimos apenas estimar, né, o valor, fazer uma estimativa de um ponto para o valor do parâmetro na população, usando o mesmo algoritmo nos dados da amostra. Isso produz não o θ, que é a coisa que nos interessa na população, mas um θ chapéu, né, que é o valor na amostra. Por exemplo, isso pode ser a diferença entre a taxa de melhora de pessoas que usaram remédio A ou remédio B, né, na população e na amostra. Seria o mesmo algoritmo. Calculo a taxa de melhora da população A e do grupo que usou o remédio e do grupo que não usou o remédio, divido a taxa de melhora de um grupo sobre o outro, subtraio a taxa de um sobre o outro. Esse cálculo aí é a especificação desse algoritmo S. Está na tela, é a especificação da forma de calcular θ. E aí a gente já discutiu nos últimos vídeos como a partir dessa amostra estimar onde nós achamos que está θ, funciona, como a gente usa estimativas desse tipo, como a gente usa intervalos de confiança, intervalos estimados com certa confiança para falar sobre θ. Além disso, nós falamos sobre a situação hipotética, né? Para entender o que é nível de confiança, nós falamos sobre a situação hipotética onde existem várias amostras sendo feitas de uma mesma população. Essa situação não é sempre hipotética. Algumas vezes, por exemplo, o teste de uma vacina pode ser feito em diferentes países, né? São diferentes amostras do conjunto de seres humanos, ou o conjunto de seres humanos é a forma mais simples de entender, eu acho. Existe uma população de seres humanos, pessoas de diferentes países fazem diferentes amostras e podem fazer diferentes estimativas da eficácia dessa vacina. Seria esse processo aqui. Mas esse processo é útil de entender, mesmo quando a situação mais comum, que é quando nós só temos uma amostra, né? Estou estudando uma situação e só tenho uma amostra dos dados sobre essa situação, não tenho várias amostras, não faz sentido fazer várias amostras. Entender que existe uma população e que poderiam haver várias amostras é importante para entender como funciona intervalos de confiança e como funciona a inferência. Tá? O ponto que nós discutimos no vídeo passado foi que se esse processo de amostra e estimação fosse feito muitas vezes, o que nós queremos de um método de estimação de intervalos de confiança, de estimativa de intervalos de confiança, é que se nós almejamos, né, 95% de confiança, né, se nós usamos esse método com 95% de confiança, com um parâmetro de 95% de confiança, ele deve, em 95% dessas situações, produzir um intervalo, estimar um intervalo que inclui θ. Tá? Então, se fossem muitos, esse N aqui fosse alto, 95% das repetições desse processo de amostra e estimação desses intervalos, o intervalinho que eu vou estimar conteria θ. Em algumas situações ele não vai conter θ, ele não funciona sempre, né? Então existe esse θ aqui de referência e existem os intervalos que podem ser estimados a partir de cada amostra. Eu queria agora discutir um pouco mais esse modelo para a gente entender mais sobre como ele nos ajuda a entender o processo de estimativa de intervalos de confiança. E aí eu vou usar como exemplo concreto, vou tentar explicar esse processo usando o RStudio principalmente aqui. Eu vou usar um conjunto de dados, tá? Então, um notebook um pouco padrão aqui, onde eu carrego algumas bibliotecas, e tem um conjunto de dados do mestrado de Andrew Marks. Andrew fez mestrado na UFCG, sob minha orientação, e ele estudou alguns aspectos dos hábitos de pessoas quando estão descobrindo
novo conteúdo musical. As pessoas, quando estão descobrindo novos artistas, ele estudou tendências, semelhanças de comportamento das pessoas ao descobrir. Você é alguém, ele estudou se há pessoas que estão sempre, né, tentando escutar novos artistas constantemente, se as pessoas, se existem outros grupos de pessoas que tendem a escutar os mesmos artistas sempre, coisa desse tipo. E aí ele coletou dados de uma plataforma que tem muito dado sobre hábitos de escuta das pessoas, principalmente isso era antes do Spotify, então a gente usava principalmente o Last.fm como fonte de informação sobre esse tipo de consumo de mídia musical. Andrew coletou um conjunto de dados que eu estou usando aqui, e o importante eu vou usar esse conjunto de dados como se ele fosse, vamos combinar aqui para o nosso exemplo, que ele é a população. Vamos combinar que isso aqui são todos os usuários do Last.fm que nos interessam, escutando música durante um tempo, e isso aqui a gente está interessado só nesse conjunto de pessoas como população, tá? Eu tenho mais ou menos 12 mil pessoas nessa população, e as variáveis que nos interessam de fato, a variável que nos interessa aqui de fato é o seguinte: num conjunto de tempo, num período de tempo de 6 meses que Andrew observou, né, filtrando apenas as pessoas que são ativas, que escutam música constantemente, quantos artistas novos por mês essas pessoas escutaram? Cada pessoa escutou, né? Em média por mês. Então tem um valor mensal, a gente pegou o total dos 6 meses e dividiu aqui por 6. Então essa primeira pessoa ela escutou 25, quase 26 artistas novos por mês, a segunda pessoa escutou 27, tem alguém aqui que escutou bem poucos artistas novos por mês e assim por diante, né? 13, 26 e por aí vai. Artistas por mês, desculpa, não são novos. A André até separou aqui os artistas novos e os artistas antigos do experimento, mas eu fiz aqui uma conta para ter um número mais fácil da gente raciocinar, né? Quantos artistas novos será que eu escuto? Quantos artistas, desculpa, não são novos, quantos artistas será que eu escuto por mês na minha vida? Aqui a gente tem esse número para algumas pessoas. E aí, essa é a distribuição desse número, tá? O histograma da quantidade de artistas que essas 12 mil pessoas escutaram. E aí eu tenho, né, essa é uma distribuição concentrada em valores menores, ela é assimétrica, tendenciosa para valores menores, ela não tem valores, o menor valor possível é 0, mas não tem ninguém que escutou 0 artistas, senão ele não estaria nos nossos dados. E eu tenho algumas pessoas que chegaram a escutar mais de 150 artistas novos por mês. Pessoas pode ser uma bondade, né? Pode ser um perfil automático, pode ser um bot, pode ser alguma outra coisa que produz dados que estão no nosso conjunto. Não vou me importar muito em filtrar ou não isso aqui, mas vou considerar que são todas pessoas, que tem algumas pessoas que escutam muita música o tempo todo e tem pessoas que escutam um conjunto menor, né? 10, 15 artistas por mês no total. E aí, o que eu estou interessado, vamos imaginar que num primeiro momento eu estou interessado na média desse valor, na média do número de artistas que as pessoas escutam por mês, tá? Ou seja, a média, pega o valor mensal de todas as pessoas e calcula a média. Como eu tenho a população inteira aqui, esse meu conjunto de dados Last.fm, essa minha tabela é a população inteira, tenho os dados da população inteira, eu posso calcular a média para a população, né, o meu θ, no modelo que a gente vem usando para entender como funciona inferência. Então esse θ aqui é calculado aplicando a média na população. Então se eu calcular aqui, pegar o vetor de artistas, né, com pool e calcular a média, eu vou ter um valor. Esse valor é de 22,14. Então a média do número de artistas escutados pelas pessoas cujos dados nós coletamos, né, é 22,14. Esse é o valor do parâmetro na população, é o θ, tá? Lembra que isso é um exemplo teórico para a gente entender o processo de inferência. Então, nesse exemplo, eu conheço θ. Na vida real, você vai estar fazendo pesquisa sem conhecer θ, provavelmente, ou tipicamente. Aí, vamos reproduzir aqui também o processo de fazer essas várias amostras aqui. Ou seja, se houvesse 3 amostras e em cada amostra eu calculasse o θ chapéu 1, 2 e 3, não no dado da população, mas no dado da amostra, né? Então, estou fazendo aqui 3 vezes, exatamente, o processo de pegar o dado da população, depois fazer uma amostra de tamanho 100, depois calcular a média
dessa amostra. Tá? Se eu fizer isso 3 vezes, eu vou ter 3 números diferentes, porque as 3 amostras são compostas de pessoas ligeiramente diferentes. Né? Na primeira amostra, eu peguei pessoas um pouco menos ativas ou um pouco menos afeitas a mais artistas, um pouco mais focadas em menos artistas. Na terceira amostra, por coincidência, eu peguei um grupo de algumas pessoas, ou peguei um ponto extremo, né, que puxou a média um pouco para cima, e assim por diante. Eu posso executar mais vezes. Cada vez que eu fizer uma amostra de 100 pessoas, esse resultado vai dar diferente. Às vezes está dando sempre em torno de 20, 23, 22, né? Que aliás é parecido com o θ, lembra que o θ é 22,14, mas sempre é um pouco diferente, porque em cada passo, cada vez que eu executo uma dessas 3 linhas aqui, eu passo a trabalhar com dados incompletos, eu passo a trabalhar com 100 linhas dos meus dados, ao invés das 12.000 que existiam antes. Então o cálculo da média nas 100 linhas não vai dar o mesmo valor do cálculo da média nas 12.000, né? Lembra que esse é o cálculo do θ chapéu, isso aqui é o θ chapéu, e aqui em cima, isso é o θ. É útil pensar em termos de θ e θ chapéu, porque nem sempre é a média que nos interessa. Podia ser uma diferença, podia ser o desvio padrão, podia ser correlação, podia ser a mediana, um percentil específico. Tá? Então é útil pensar um termo um pouco mais abstrato para a gente entender o processo de maneira mais abstrata. Mas bom, mais relevante do que fazer isso 3 vezes é entender que eu poderia fazer isso muitas vezes. Nesse processo aqui eu poderia ir até um n alto aqui, né? Se eu fizer isso, por exemplo, nesse código aqui eu vou criar uma função que faz uma amostra de tamanho n, que vai ser 100 aqui, e calcula a média da coluna artistas nessa amostra. Tá? E aí eu vou executar isso 1000 vezes com esse código aqui. O map, ele vai, para cada amostra, vai executar essa função aqui, amostra para cada valor, o índice da amostra aqui, né, que eu crio na linha anterior, eu vou fazer uma amostra e vou calcular um θ chapéu. Esse θc aqui vai ser a forma de eu simbolizar θ chapéu no meu código. Tá? Se eu executar isso aqui, o que eu estou fazendo é 1000 vezes repetindo esse processo aqui de amostra e de cálculo do θ chapéu. Com essas 1000 vezes, com essas 1000 execuções, eu consigo criar uma simulação do que aconteceriam com muitos processos de amostra e cálculo θ chapéu, que era o que a gente estava falando, que era útil para entender por exemplo, o que é nível de confiança. Né? E aí, tendo uma amostra, eu posso visualizar essa amostra. Tá? Primeira coisa útil é que essa amostra ela tem um nome específico, ela se chama distribuição amostral. É a distribuição amostral da estatística, da média, né, do valor da coluna artista. Tá? Então, estou observando como se distribui essa estatística em um grande número de amostras. Os valores para esse grande número de amostras a gente chama de distribuição amostral. Isso tem um papel teórico muito importante para entender o processo de inferência. E aí, além de mostrar a distribuição amostral na tela, agora eu estou mostrando também, aqui estou marcando com essa linha pontilhada, o valor do θ, o valor da população. Né? Então, estou calculando muitas vezes o θ chapéu aqui e comparando com esse θ. O θ está aqui, os θ chapéus estão aqui, como você está vendo. E assim como nesse desenho que eu fiz, o θ chapéu está tendo valores, né, às vezes acima, às vezes abaixo de θ. E é uma distribuição até bastante simétrica. Né? Tem uma cauda um pouquinho maior, talvez na direita, porque eu tenho a possibilidade sempre de ter na minha amostra alguma dessas pessoas aqui, algum desses pontos extremos que puxam o valor da média para cima, mas eu tenho essa distribuição com essa cara. Aliás, a distribuição da média, tipicamente, ela tem essa visão simétrica e bonita, que a distribuição amostral da média, ela tipicamente tem um comportamento semelhante à distribuição em formato de sino, a distribuição normal, que é muito importante para a probabilidade estatística. Outras variáveis ou outras situações de variável outras estatísticas ou outras situações de variável muito enviesada, distribuição muito assimétrica com pontos muito extremos, isso pode não ser verdade, é importante saber isso. Mas bom, outra coisa que eu queria mostrar rapidamente aqui é que o tamanho da amostra tem um papel importante nessa distribuição amostral também. Se eu diminuir o tamanho da amostra para 10, a minha distribuição amostral passa a ter
uma amplitude muito maior. Cada amostra, o que isso aqui está dizendo? Né? Antes eu não tinha nenhum valor maior do que 30, não tinha esse valor de 40 aqui. Ó. O que está acontecendo agora? Quando eu tenho uma amostra menor, em cada processo de amostra desse aqui, eu tenho bem pouca informação e as amostras passam a ser muito diferentes umas das outras. Uma amostra de tamanho 10, que sorteia uma daquelas pessoas muito ativas que eu tinha nos meus dados, vai levar para o valor de teta-chapéu aqui lá para cima, né? Então, é isso que está causando essa maior variação na distribuição amostral e esses pontos extremos aqui, essa cauda maior na distribuição amostral. Eu vou voltar minhas amostras para tamanho 100. Tá? Isso aqui mostra aqui um pouquinho, começa a ilustrar o papel do tamanho da amostra, né? No comportamento do erro, né? Da diferença entre as amostras. E aí, o próximo passo que eu quero mostrar é o seguinte: é legal ver como é que se comporta a distribuição amostral, mas tem uma outra distribuição que vai ser mais útil ainda para a gente, que é a distribuição das distâncias de cada uma das amostras que estão representadas aqui para o θ, de fato, que é esse θ-chapéu, ou essa linha tracejada aqui, o θ, ou seja, a distância de cada θ-chapéu para θ é uma distância, ela significa, ela quantifica quão longe do valor que nos interessa está aquela amostra. Né? Para cada θ-chapéu desse aqui, se eu subtraio ele desse θ, eu tenho os valores maiores vão significar amostras que são piores estimativas e os valores menores amostras que são melhores estimativas, que estão mais perto do θ. A gente pode chamar essa diferença entre o estimado e o que nos interessa de erro, né? E nesse caso particular, de erro amostral. Então, se eu venho aqui, né, e adiciono uma coluna na minha tabela amostras, onde eu calculo um erro, tá? Que vai ser o θ-chapéu menos o θ, eu posso passar a ter aqui, ó, os θs estão aqui, e esse θ aqui, os θ-chapéus estão aqui, né? E esse θ-chapéu, ele está 1,12 unidades acima do θ, né, que eu conheço nesse exemplo aqui. Esse outro θ-chapéu está 2,5 unidades abaixo e assim por diante. Às vezes os erros vão ser maiores, às vezes os erros vão ser menores, mas se eu observo a distribuição deles, tem que ser muito semelhante à distribuição amostral, né? Porque no fundo o que eu estou fazendo é só subtraindo um valor de todas as minhas observações aqui, ela só vou fazer um shift da distribuição para ela ficar com o zero aqui, né, no meio dela para esse formato de distribuição. Então essa é a distribuição do erro amostral. Eu estou vendo como muda o erro, né, da minha estimativa de θ-chapéu de amostra para amostra, de um processo de amostragem e estimação para outro processo de amostragem e estimação aqui do θ-chapéu comparado com θ. E a distribuição amostral ela é útil porque ela nos permite entender como, né, quão distante de θ normalmente está a informação que uma amostra nos provê. Você pode quantificar essa distância da amostra para a população de diferentes maneiras. Por exemplo, né, tem uma estatística, se você calcula o desvio padrão dos valores, né, de erro amostral, a gente tem um nome especial para isso, que é o erro padrão, ou standard error, né, em vez de standard deviation, é standard error, é o desvio padrão do erro amostral. Isso dá uma medida de normalmente qual o tamanho do erro de uma amostra comparado com a população. Essa é uma forma de normalmente entender. Você vai ver menções ao erro padrão em textos por aí. Mas esse entendimento da distância que normalmente θ-chapéu está de θ, eu acho que ele é muito importante porque ele ajuda a gente a ter o primeiro pulo do gato necessário para pensar como é que vai funcionar a inferência a partir de uma amostra para uma população. Tá? Aqui eu estou só demonstrando o que acontece com várias populações. Mas o pulo do gato é o seguinte: se eu estou dizendo a você que 90% do tempo, né, um θ-chapéu, ou seja, uma amostra qualquer que alguém faça e calcule a média lá naquela amostra, 90% do tempo essa amostra está vou arredondar aqui para facilitar meu português, está a 2 pontos para mais ou 2 pontos para menos do θ, isso também quer dizer que 90% do tempo, né, quando eu tenho uma amostra,
θ estará a 2 pontos a mais ou 2 pontos a menos do θ chapéu dessa amostra. O que eu quero dizer com isso, talvez fique mais claro com um exemplo fora de θs e θ chapéus. Se você sabe que 90% do tempo meu celular está a menos de 2 metros de mim, tá? Você também sabe que 90% do tempo eu estou a menos de 2 metros do meu celular, correto? A distância ela é simétrica, ela vai e vem. Então, se você me observa, você espera que meu celular esteja perto de mim com 90%, né, de chance. E se você não me vê, mas vê meu celular, você vai deduzir que eu estou por perto com altíssima chance, né? Tendo a posição do meu celular, você espera que eu esteja por perto. Isso é útil para entender que, da mesma maneira que, conhecendo θ, nós esperamos que 90% do tempo θ chapéu esteja até a 2 pontos de distância, 2 unidades de distância do θ chapéu esteja a 2 unidades de distância do θ, também é verdade que se o que eu tenho é uma amostra, né, e eu calculo um θ chapéu, eu espero que 90% do tempo, né, 90% das vezes que eu faça isso, em 90% das vezes que eu faça isso, o θ esteja até 2 unidades de distância do θ chapéu. Deu para entender? Voltando aqui para o nosso código, né, a gente pode ver que se eu calcular aqui para cada uma das minhas amostras, ou seja, eu tenho vários θ chapéus calculados, né? Lembra aqui que a amostra ela é esse data frame aqui que tem os θ chapéus para 1000 simulações que eu fiz de um processo de amostra e cálculo do θ chapéu. E aí, para cada uma dessas amostras, eu vou calcular aqui o θ chapéu mais a margem de erro e o θ chapéu menos a margem de erro e mais a margem de erro. Tá? O erro inferior ele é negativo, então basta somar aqui. Isso vai ser o intervalo, o limite inferior do meu intervalo, o limite superior de um intervalo construído em torno de cada um dos meus θ chapéus. Então, estou pegando um θ chapéu aqui e estou construindo esse intervalo aqui com base na distância que nós encontramos através da distribuição do erro amostral. Tá? E aí, se eu observar 10 linhas desse conjunto de dados final aqui, eu vou ter aqui o θ chapéu, né? O intervalo de confiança é o θ mais o erro inferior, ou seja, vai mais ou menos menos 2 aqui, e o intervalo superior é o θ mais o erro superior. Esse erro aqui é o erro dessa simulação aqui, tá? E aqui eu estou vendo que eu criei um booleano aqui que me diz se θ está contido dentro desse intervalo ou não. Se eu executar isso várias vezes, de vez em quando vai aparecer aqui, estou olhando 10 linhas aleatórias, de vez em quando eu vou achar uma linha de uma amostra que teve um θ chapéu, nesse caso aqui, alto, e produziu um intervalo de confiança que não contém θ. Se você lembrar, θ ele é 22.14. Esse intervalo de confiança aqui começa em 22.62, né? De 22.62 até 26.64, então ele não contém o parâmetro na população, o θ na população que nos interessa. A maior parte do tempo ele contém, né? Porque a gente escolheu um tamanho de erro que contém a maior parte das simulações. Então, por tabela, para a maior parte do tempo, o θ está nessa distância dos θ chapéus. Se eu sumarizar aqui, né? Se eu contar quantas vezes ele contém, esse número chega muito perto de 90%. Não chega em 90% porque o número de repetições que nós temos não é tão alto. Eu tenho 1000 amostras só aqui. Se eu aumentar esse número de amostras, eu tendo a chegar a 0.9 ou até a passar de 0.9. Tá? E se eu visualizar esse processo, isso aqui é legal de ver, eu tenho, eu estou sorteando aqui 50 amostras e estou visualizando o intervalo das 50 amostras com, né, o θ chapéu são os pontos e o intervalo deduzido a partir da distribuição de erro amostral está mostrando aqui essa barra de erro em torno dos θ chapéus. Essa linha azul é a linha do θ, tá? θ é 22 ponto alguma coisa, a gente viu ali agora há pouco. E os intervalos que contêm θ estão em cinza, os intervalos que não contêm θ estão em vermelho. Né? Se eu ficar sorteando isso aqui várias vezes, às vezes os intervalos quase todos vão conter θ, às vezes eles vão conter menos.
espero que 90% do tempo, né, eles contenham θ. Como eu estou mostrando 50 intervalos aqui, é de se esperar que em 5 intervalos, em média, não contenham θ, né, quando eu vou sorteando eles aleatoriamente aqui. Às vezes dá mais de 5, às vezes dá menos de 5, vocês estão vendo. Agora deu 4 e assim por diante. Cada intervalo desses aqui é um desses intervalos né, calculados aqui a partir do conhecimento do dado de uma amostra e da distribuição do erro amostral. Tá? O que eu quero mostrar aqui é que, conhecendo uma amostra e conhecendo a distribuição do erro amostral, nós conseguimos, né, derivar um processo bem simples de estimação de um intervalo em torno do valor da estatística na amostra, do θ-chapéu, que contém, com certa confiança, o θ. Então, tendo essas partes aqui, tendo a amostra, tendo a distribuição do erro amostral, né, a gente conseguiu fazer uma estimativa de um intervalo de confiança que contém θ, né, se isso aqui for repetido muitas vezes, que vai conter θ com um parâmetro que a gente sabe controlar, com uma probabilidade, uma chance que a gente controla. E esse é o processo de inferência, tá? Quando a gente tem esses dados todos. Claro que na situação normal de pesquisa, a gente não vai ter a população para testar isso aqui acontecendo, como eu estou mostrando agora, a gente não vai ter várias amostras e a gente não vai ter, por isso, a distribuição do erro amostral. A gente não vai ter todas as partes aqui. O objetivo desse vídeo é ele mostrar que, tendo essas partes, a gente pode fazer a estimativa desse intervalo com esse processo computacional relativamente simples. No próximo vídeo, a gente vai discutir como resolver a falta desse erro amostral.